Olá, professor Celso Lima aqui. Estamos iniciando mais uma aula de História e hoje iremos falar sobre as Revoluções Inglesas. As Revoluções Inglesas estão inseridas num conjunto de movimentos conhecidos como Revoluções Burguesas. As Revoluções Burguesas promoveram transformações políticas, econômicas e sociais na Europa ao longo da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. Os antecedentes das revoluções inglesas remontam ao período da dinastia Tudor no poder na Inglaterra. O rei Henrique VIII foi responsável por romper com a Igreja Católica e fundar a Igreja Anglicana. Já sua filha Elizabeth I, ela viveu o auge do absolutismo inglês. Ela promoveu o desenvolvimento econômico com a implementação do mercantilismo inglês e promoveu também transformações na agricultura, com a prática dos cercamentos. Foi também durante o governo de Elizabeth I que a Inglaterra derrotou a invencível armada espanhola, liderada pelo rei Filipe II. Elizabeth, ela morre sem deixar nenhum tipo de herdeiro. Dessa forma, o trono inglês vai ser entregue aos seus parentes mais próximos, seus primos escoceses da dinastia Stuart. A chegada da dinastia Stuart ao poder na Inglaterra conflitava com o parlamento. O parlamento era uma instituição política que auxiliava os reis ingleses nas resoluções de problemas e na criação dos impostos. O primeiro rei na dinastia Stuart foi o rei Jaime I. Jaime I vai legitimar o seu poder através do direito divino dos reis. Isso colocava o poder de Jaime I como absoluto e sendo chancelado por Deus. Ele promove uma série de aumentos de impostos que irrita boa parte da burguesia e parte do parlamento. Ele enfrenta uma certa oposição do parlamento, mas consegue terminar o seu governo. Quem vai sucedê-lo é seu filho Carlos I. Carlos I vai se basear na mesma política absolutista de seu pai, e ele vai dissolver o parlamento algumas vezes e vai iniciar um processo de intervenção religiosa na Escócia. Ele vai tentar impor o anglicanismo na Escócia e isso gera um problema, porque os escoceses vão se levantar contra a Inglaterra. Mediante a invasão escocesa ao seu território, Carlos I resolve convocar mais uma vez o parlamento para ajudar na resolução dessa questão. O parlamento se levanta contra Carlos I e Carlos I, de forma arbitrária, ordena o fechamento do parlamento. Esse é o estopim para o início das revoluções inglesas. A Revolução Puritana ela é chamada de Guerra Civil, porque colocou em lados opostos os cabeças redondas, soldados conduzidos pela burguesia, contra os cavaleiros, parte da nobreza que apoiava o rei Carlos I. A guerra foi vencida pelos cabeças redondas, liderados por Oliver Cromwell. Oliver Cromwell consegue derrotar os exércitos do rei, prende o rei Carlos I e, num julgamento, Carlos I é condenado à morte. A partir da morte do rei, é formada uma república puritana, tendo Oliver Cromwell nomeado como Lorde Protetor da Inglaterra. No seu governo, ele cria o Ato de Navegação. Essa medida vai propiciar o avanço marítimo inglês, tornando a Inglaterra a senhora dos mares durante a Idade Moderna. Após a morte de Oliver Cromwell, seu filho, Richard Cromwell, assume o poder na Inglaterra. Porém, ele não tinha o mesmo carisma do pai. Então, o parlamento refaz um acordo com a nobreza e conduz ao trono inglês Carlos II, filho de Carlos I. Carlos II havia se refugiado na França durante a Revolução Puritana. Logo, ele vai sofrer uma forte influência do catolicismo francês e também vai ter uma aproximação política com o rei Luís XIV. Ele morre e quem vai sucedê-lo é seu irmão, Jaime II. Jaime II ele vai promover um antagonismo religioso. Ele vai se chocar com os interesses dos puritanos. Professor, quem eram os puritanos? Os puritanos, como falamos nas aulas de Reforma Protestante, eram os calvinistas ingleses. E boa parte da burguesia ela era puritana. Havia então a possibilidade de uma nova guerra civil na Inglaterra. Temendo que isso pudesse trazer o caos novamente ao país, o parlamento vai tramar a queda de Jaime II.
o parlamento então se aproxima de Guilherme de Orange, que era casado com a filha de Jaime II. Guilherme de Orange, ele era protestante, ele vai ser elevado ao trono inglês como rei da Inglaterra, forçando Jaime II a se retirar do trono. Para garantir que o absolutismo não retornaria à Inglaterra, o parlamento cria um documento chamado Declaração de Direitos. Esse documento limitava os poderes do rei na Inglaterra e foi assinado pelo rei Guilherme de Orange. A partir daí, a Inglaterra se tornou uma monarquia parlamentar. E essa característica política perdura até os dias de hoje. É muito comum falarmos que na Inglaterra o rei reina, mas não governa. Ou seja, a autoridade máxima na política inglesa é o parlamento, que elege um primeiro-ministro. É isso aí, galera. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Fiquem na paz. Um forte abraço.